Olá, tudo bem? Meu nome é João Guilherme, eu tenho 16 anos e eu acabei de sair das aulas. Foi meu último dia de aula hoje e eu tô começando as férias. E aconteceu algumas coisas nesse primeiro semestre. Eu queria só comentar para falar como eu quero me preparar para as férias. Primeira coisa foi que esse primeiro semestre foi muito diferente de quando do ano passado, né? Quando eu entrei na escola que eu estudo hoje, que é o Instituto Federal do Norte de Minas Gerais. E esse ano eu tô tendo que fazer muito menos esforço para estudar grande quantidade de matéria, esse tipo de coisa. Então eu acho que eu acabei me acostumando com o modelo educacional de lá, que não é nada muito diferente, apesar de que é uma escola que não valoriza o ensino do vestibular, então, tipo, vestibular é você, querido. A gente aqui tá pensando o que tá na BNCC. Aí, beleza. Eles valorizam muito trabalhos em grupo. Eles colocam a gente para fazer muitos projetos e também a participar dos projetos científicos e de ações que ocorrem dentro da escola. Eu acho super legal isso, de não ter uma cobrança de vestibular muito em cima. Mas como eu não passei pelo terceiro ano ainda, eu não sei como que é para eles. Eu tô no segundo ano e eu estou realmente muito com medo de fazer vestibular, né? Tanto que eu tive uma coisa horrível que eu descobri hoje, que um dos vestibulares seriados que eu tava fazendo acabou o processo de inscrição. Ou seja, a segunda fase do vestibular que eu já tinha feito, eu perdi o prazo. E isso me deu uma raiva absurda, tipo, absurda mesmo. Por quê? Porque é um vestibular, vamos dizer assim, barato, né? Porque a inscrição não é cara. E é um vestibular que, tipo, seria uma saída caso eu não passasse nenhum dos outros que eu quero. É uma universidade daqui da minha cidade que não é ruim. A universidade é boa, só que eu não quero fazer aqui, porque eu sinto que eu tenho que me desconectar um pouco da realidade dessa cidade. Não para uma capital maior que Montes Claros é uma cidade maravilhosa. Tá, é uma cidade muito boa. Eu gosto muito de Montes Claros. Mas eu sinto que aqui não é um lugar muito legal para ficar. Eu moraria em outros lugares. Não precisa ser uma capital, mas um lugar mais simples, qualquer coisa. E aí meu pai acabou reclamando sobre, tipo, por que você não fez a inscrição, moço? Eu pagava pra você e tal. E eu tava passando mal. Eu saí da aula hoje com uma dor de cabeça. Eu nunca fico com dor de cabeça. Tipo, as 3 vezes. Eu posso contar as vezes que eu fiquei com dor de cabeça. Eu acho que foi 3, talvez tenha mais, mas foi uma vez. A primeira vez que eu tive dor de cabeça, que eu não sabia o que era dor de cabeça, eu fui descobrir descrevendo pra minha mãe. A segunda vez que foi quando eu tava com chikungunya, que aí me matou. E agora? Então, tipo, é bem comum eu ter dor de cabeça. E eu acabei exaltando muito e eu falei com ele que eu tava com dor de cabeça, que não era uma universidade que eu queria muito entrar, mas eu, de qualquer forma, descobrindo isso, eu fiz a inscrição pelo menos pro tradicional deles, pra eu fazer de treineiro esse ano e ano que vem eu conseguir passar por ele, né? Que eu acho que é bem mais fácil, sinceramente. E basicamente é isso. Aí sobre sobre essa parte, eu percebi que grande parte foi porque eu tive uma falta de organização. Como eu falei, eu não me dediquei muito aos estudos, então eu não precisei de uma organização muito grande para conseguir ir bem nas provas. E essa falta de organização, ou seja, eu acabei dedicando muito tempo a Instagram, a jogo, coisa que eu não fazia, eu acabei perdendo esse prazo, né? Isso é uma consequência de ter feito isso. E então eu pensei, eu tenho que me organizar nessas férias. E outra coisa,
Nesse ano eu não fiz academia. Literalmente, eu comecei a academia só no início do ano. E faz muito tempo que eu não vou na academia. E eu já estou começando a ter uma pochetezinha de novo. O que não é legal. Não me satisfaz. Então, eu pensei em, nessas férias, melhorar um pouco a minha forma de visão, esse tipo de coisa. Então, o que eu pensei? Estabelecer metas mais objetivas. 2. Controle por IA. Eu pensei em estabelecer rotina por inteligência artificial. E quanto mais eu cumprisse aquela rotina, mais eu poderia ter uma recompensa. Ou no fim do dia, ou no fim do mês, ou no fim da semana. E isso seria bem legal. E eu vou falar sobre algumas metas que eu tenho para essas férias. Ler 3 livros. Eu acho que 3 livros seja muito para umas férias de 3 semanas. Talvez. Mas eu já tenho livros pela metade. E eu vou considerar eles como inteiros. Ou seja, eu vou terminar os livros que eu já comecei a ler. E beleza, é isso. Segunda coisa, escrever o meu. Porque eu tenho literalmente a estrutura toda. Falta escrever, porque eu tô muito sem paciência para escrever isso. E eu falei que eu quero escrever com 16 anos e publicar com 16 anos. Então eu preciso melhorar um pouquinho nesse processo, né? Vamos ser claros. Terceira coisa, me preparar para os vestibulares que sobraram, né? Que eu vou estudar pro Enem, vestibular tradicional, agora da Unimontes, né? O país. Perdi a oportunidade do país. E o da UFMG. Que o da UFMG é o que eu mais tenho chance de passar. Sendo claro, assim, sinceramente. Tirando o tradicional da Unimontes. Entre Enem e tradicional e seriado da UFMG, eu acho que para a UFMG eu passo pelo seriado. Então eu vou começar a treinar muito com base nas questões da prova do ano passado, que foi a primeira prova deles. Então, eu acho que vai ser mais ou menos para eu conseguir passar. Porque, pelo que eu vi lá nos resultados do vestibular, eu fiquei mais ou menos em 500 e pouco no ranking geral. Que eu pedi, eu pedi a IA para fazer um ranking geral e eu fiquei em 500 e pouco. Então, não é muito ruim. Mas, supondo que esses 500 acima de mim coloquem nos dois cursos nos dois cursos mais concorridos, que é medicina e direito, eu me ferro um pouco. Aí eu não passo. Mas tem a chance de eu passar. Tipo, agora, subindo minha nota e tal. Então eu quero focar muito no da UFMG, porque é um vestibular que necessita de um estudo próprio. Eu percebi isso com a prova do ano passado. Que comparando com qualquer vestibular seriado comum e também com o Enem, é um conteúdo muito diferente, é uma forma de trabalhar intertextualidade muito diferente. Eu errei todas as questões de literatura, para você ter uma ideia. Eu achei que no país eu acertei todas as de literatura. E olha que eu foquei muito mais nas obras da UFMG do que nas obras do país. E isso é o que mais me deixa, assim, sem condições. E eu pretendo melhorar, eu pretendo mostrar o processo de estudo e essas coisas aqui. E eu acho que vai dar certo. Eu tenho que me manter um forte. E eu tenho noção que eu sou um procrastinador nato. Eu sou, né, no MBTI, o ENFP. Então, claramente, eu sou uma pessoa que procrastina muito, só que quando se dedica, realmente consegue fazer as coisas. Então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês tenham se identificado, né, com as coisas que eu falei. E eu pretendo melhorar e ser uma das... E dar orgulho tanto pra mim, eu acho que principalmente pra mim, porque eu sou muito inculcado com essa coisa de vestibular. Pra mim eu não tenho condição de não passar de vestibular, no vestibular de primeira. Então, eu quero passar logo. Eu quero passar. Se possível, eu vou até estudar pro da Unimontes
pra eu já passar no dela. Porque se eu já passar no dela esse ano, eu vou ficar com uma confiança maior e eu acho que eu vou conseguir passar nos outros. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer pergunta que vocês queiram fazer ou ideias de vídeo, podem falar aí nos comentários. Eu espero que o meu canal seja um ambiente mais legal comparado ao último vídeo, né? Porque o último vídeo faz muito tempo. As pessoas que vieram por conta daquele vídeo, né, que se tornaram inscritas, não são do mesmo público desse vídeo aqui. Mas eu espero que mais pessoas venham e que gostem do meu conteúdo. Muito obrigado e até a próxima.